Bom dia! Hoje falaremos um pouco sobre a dislexia. A nossa equipe é composta por Isabela, Maiara, Natália e Rosileide. Para entendermos melhor o que é a dislexia, vamos compreender o que ela não é. Falta de inteligência. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem bem abrangente e muitos autores abordam pontos específicos dela. Mas, vamos lá! A dislexia é um transtorno de aprendizagem que faz com que a criança ou adolescente apresente dificuldades para associar as letras e sílabas com seus sons correspondentes, sendo caracterizada por dificuldades específicas na realização da leitura e escrita, havendo, de maneira geral, 2 tipos de dislexia. São elas: a dislexia de desenvolvimento, que são alterações no aprendizado da leitura e escrita como origem institucional, ou seja, do ambiente referente à forma de aprendizado escolar. E também a dislexia adquirida, onde o aprendizado da leitura e da escrita que foi adquirido normalmente é perdido como resultado de uma lesão cerebral. Crianças com dislexia também podem apresentar alterações auditivas e visuais referentes à orientação espacial. Esses estudos sugerem que déficits na atenção à seleção espacial podem desorganizar o desenvolvimento de representações fonológicas e ortográficas, que são essenciais para o aprendizado da leitura. A dislexia também pode ser dividida em disfonética ou auditiva, que é a dificuldade da integração de som com alteração de uma palavra por outra de sentido semelhante. Em diseidética ou visual, que é a dificuldade na percepção de palavras completas, havendo substituição de palavras ou fonema por outro parecido. E também a léxica ou visuo-auditiva, que é a dificuldade de analisar a fonética das palavras e a percepção das letras. Xiii, não tá entendendo nada? Calma, vamos dar uma olhadinha nas características para compreender melhor. De acordo com a nova escola, a primeira característica é a dificuldade em desempenhar a codificação e a decodificação, ou seja, ler e escrever. Assim, o obstáculo principal é converter o som em sinal gráfico, e o contrário também. Isso gera, por exemplo, leitura mais lenta e silabada e até trocas da sílaba tônica. E na escrita, erros ortográficos como inversões ou omissões das letras. O aluno disléxico tem uma baixa habilidade de decodificação e soletração e leva muito mais tempo para fazer conexões entre sons e símbolos. E essas conexões são facilmente esquecidas. Por fazer grande esforço nesse processo, eles acabam se perdendo na compreensão da leitura e da escrita. Essas dificuldades geralmente variam de um déficit no componente fonológico da linguagem. Ainda está confuso? Bom, é como se o disléxico enxergasse um punhado de letras numa sopa de letrinhas, sem um significado claro. Ao relacionar a dislexia com a escrita, podemos afirmar que o processo de leitura varia de indivíduo para indivíduo, mas como vimos anteriormente, a dislexia interfere tanto escrita quanto na leitura. Estudos feitos de imagens cerebrais revelam que a dislexia está relacionada com uma subativação na região temporal posterior esquerda e que a região do córtex frontal inferior esquerdo é frequentemente ativada durante a leitura ou nas atividades fonológicas. Alguns exemplos são erros de soletração e ortografia, omissões, substituições e inversões de letras e sílabas, dificuldade na produção textual com velocidade abaixo do esperado para a idade e escolaridade. Ao lado temos uma imagem que demonstra isso. Calma, não precisa ficar perdido ou perdida. Logo mais à frente, podemos entender um pouco melhor essas partes cerebrais afetadas. Mas afinal, qual é o papel da escola?
Bem, a escola tem um papel central. Cabe a ela orientar todos os profissionais envolvidos, como coordenadores, professores, instruindo-os para uma prática pedagógica com base em conhecimentos científicos da área. É importante a orientação dos pais e familiares, como, por exemplo, encontros, palestras e discussões de especialistas. Já o professor é responsável por levantar os primeiros sinais e fazer os encaminhamentos para a busca de diagnóstico com um profissional especializado, como os neurologistas, psicopedagogos ou fonoaudiólogos. Além disso, deve adequar o tempo das atividades propostas e criar estratégias que favoreçam a participação deste aluno em sala de aula. É possível fornecer o material que será exposto na lousa já impresso, com esquemas e ornogramas ilustrativos. O professor deve estar preparado para lidar com as disparidades. É preciso saber avaliar, distinguir e querer mudar, respeitar cada desenvolvimento, habilidades, necessidades e individualidades. Para isso, é preciso permitir pausas durante as avaliações, elaborar enunciados concisos e claros, não descontar pontos de erros ortográficos. E é claro que, além da escola, a família também tem um papel fundamental na aprendizagem, pois deve estimular, motivar e promover a criança. Em relação ao encaminhamento, o diagnóstico é realizado somente se essa capacidade interferir significativamente no desempenho escolar ou nas atividades da vida diária que requerem habilidade de leitura. A leitura oral no disléxico é caracterizada por omissões, distorções e substituições de palavras, e leitura lenta, sendo sua compreensão também afetada. A dislexia se torna mais evidente no período de 6 a 7 anos. Nessa fase, é importante observar dificuldades atípicas para aprender a ler, escrever, soletrar e calcular, pois a leitura lenta, trabalhosa e individual impede que a criança compreenda o que leu. Essa situação ocorre mesmo quando a compreensão da língua for normal. Há muita dificuldade em transformar a solicitação em som. Já no jardim de infância e no primeiro ano do ensino fundamental, podem ser identificadas deficiências no processo fonológico, que são fortes indicadores de futuras dificuldades na leitura e escrita. Não há cura para a dislexia, mas sabe-se que o tratamento é um processo a longo prazo e que demanda persistência e uma equipe profissional interdisciplinar e multidisciplinar. O apoio da família é indispensável. Vale lembrar que os acompanhamentos não visam a cura, pois, como já dito, não há cura para esse transtorno. Trata-se de fornecer meios para que o disléxico possa não apenas conviver, mas superar essa dificuldade. É muito importante estabelecer o diagnóstico quanto antes para evitar reflexos negativos sobre a autoestima e projetos de vida futuros. O tratamento tem como base a terapia fonoaudiológica, em que a parceria dos pais e da escola é decisiva. Essa terapia é feita semanalmente por meio de estratégias para aprimorar a fluência, a velocidade e a compreensão da leitura oral e silenciosa. Em geral, esses atendimentos contemplam um trabalho com sons e representação gráfica da fala. Você sabia? A palavra dislexia é de origem grega, onde dis significa distúrbio ou disfunção, e lexia significa palavra ou, em latim, leitura. Outra curiosidade é que Orton, em seus estudos, denominou a dislexia como estrefossímbolos, ou seja, símbolos invertidos, como imagens espelhadas de letras e palavras. Você sabia dessa? Há um projeto de lei que visa programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia nas escolas públicas e privadas, com acompanhamento específico junto a profissionais de saúde. É importante dizer que essa condição permanece durante toda a vida acadêmica, mas atenção, o disléxico tem uma inteligência normal e sua compreensão oral é preservada, assim como o raciocínio lógico-matemático. Ou seja, o indivíduo tem uma dificuldade localizada que não compromete o aprendizado global. Que tal conhecer alguns mitos sobre a dislexia? Lá vai o primeiro. A dislexia atrapalha a alfabetização. Afinal, a criança que troca letras é disléxica, certo? Não!
Focar a expressão escrita na oralidade, trocar tipos parecidos foneticamente, juntar palavras e unir letras de forma aparentemente aleatória são ações absolutamente normais do processo de alfabetização. Quem sabe como o aluno constrói esse novo conhecimento considera esses fatos como um avanço em relação a uma etapa anterior, e não um erro. E o segundo é: o disléxico não gosta de ler e escrever. O desinteresse pela leitura e escrita está, muitas vezes, associado às próprias dificuldades de alfabetização. A expectativa equivocada de pais e educadores quanto ao ritmo de aprendizagem e a simples comparação entre os colegas de classe podem criar estigmas. Gisele Marci chama essa mania de colocar rótulos de aquisição por sentido que, além de distúrbios físicos, problemas de audição ou visão que podem interferir nessa dificuldade. Por exemplo, há pais que não valorizam a leitura ou têm pouco acesso a livros e jornais que influenciam diretamente o desempenho percebido em sala de aula. Ei, você já deve estar quase apertando o botão do pânico, não é mesmo? Mas a seguir, veremos 7 dicas para melhorar a aprendizagem de acordo com a Darlene Godoy, do blog Dislex Club. O primeiro é exercícios de respiração. Antes de tudo, respire fundo e relaxe. Experimente respirar sentindo seu corpo com mais consciência. Inclua alongamentos de músculos que ficam tensionados nos momentos de estudo, como pescoço, ombro, costas e etc. O segundo é: organize uma rotina de estudos. Identifique o local e o período do dia em que você é mais produtivo, além da quantidade de conteúdos e materiais que devem ser estudados. O terceiro é: utilize mapas mentais. O mapa mental é uma representação gráfica e visual que organiza diversas informações distintas sobre um assunto e que possuem conexões entre si. Isso pode te ajudar. O quarto é: utilize audiobooks, os livros falados que narram e fazem a leitura de materiais impressos. Podem ser de grande ajuda para aumentar sua compreensão e cumprir prazos. O quinto é: estratégias lúdicas e multissensoriais. Além dos textos e livros, é importante a utilização de músicas, poemas, filmes para ajudar na memorização e motivação na aprendizagem de um assunto que parece difícil. O sexto é método Pomodoro. Nesse método, a cada 25 minutos de dedicação a uma atividade, há 5 minutos de descanso. E o sétimo é flashcard, que é uma ficha que contém na parte da frente uma pergunta, imagem ou conceito e no verso uma explicação ou resposta relacionada. Esse recurso facilita bastante a memorização. Para a realização da narrativa digital, a nossa equipe fez uma reunião na plataforma do Google Meet para discutirmos sobre a dislexia. Todas realizaram pesquisas e houve troca de informações e conhecimento. A produção da narrativa foi feita pela integrante Isabela e a edição pela integrante Natália. Já no áudio, todas tiveram suas vozes presentes. Aqui estão as referências utilizadas. Que tal assistirmos um vídeo para entendermos melhor alguém que tenha dislexia? Bom, é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado. Obrigada!